Olá pessoal, eu sou o Edson Boaventura Júnior, sejam bem-vindos ao canal Enigmas e Mistérios e hoje o programa está imperdível. A gente vai estar fazendo uma entrevista aqui com Paulo Barak Werner, ele é o editor da revista OVNI Pesquisa e também é presidente do CIPFANI. A gente vai estar batendo um papo aqui bem legal com o Paulo, ele vai estar falando algumas coisas sobre a pesquisa dele, como que ele iniciou na ufologia. Então, depois da vinheta aí, aguarde, vamos ver essa interessante entrevista. Olá, Paulo, tudo bem? Tudo jóia. Tudo jóia? Então, é um prazer ter você aqui no nosso programa. Prazer, tudo meu, né? A gente está um pouco cansado, né? Que a gente estava pesquisando junto lá em Cláudio, né? Hoje o dia foi puxado. Foi puxado, né? Mas valeu a pena, né? Mas a rotina do pesquisador de campo é essa, né? É isso aí. E pesquisa de campo é o que nos move, né? Então a gente vai atrás das informações. Mas conta para nós aqui, os nossos inscritos têm curiosidade de saber como que você iniciou os seus estudos ufológicos. Conta pra gente. Em 91, eu tive, lendo revistas da época, igual o Planeta, né? O assunto sempre me interessou, né? Vida fora da Terra. E eu comecei muito simples, né? Apenas trocando informações com grupos que já existiam. Na época o Claudei Covo foi um dos primeiros que eu tive contato. Aí ele me enviou uma pasta, um envelope com fotos, cópias de originais, né? Uhum. E aquilo ali me motivou a criar um grupo mesmo de pesquisa. Aí eu passei a entrar em contato na época o Subsalwa, né, do GUG, o Geone e tantos outros grupos que hoje não existem mais, né? Uhum. E a coisa foi aos pouquinhos. Em 94, em 95 eu comecei a produzir o UFONews, informativo no qual nós publicávamos as nossas pesquisas e a gente começou a fazer pesquisas de campo. Então o CIPFANI, ele se tornou conhecido por pesquisas de campo. Então, assim, foi a nossa marca registrada. Nesses 27 anos, nós percorremos praticamente toda Minas Gerais. Uhum. Quais as áreas que a gente tem aqui em Minas Gerais que são áreas assim de maior incidência que você e o seu grupo estiveram atuando? Olha, a região central, que engloba praticamente o centro de Belo Horizonte, que vai até a região do Cerro, Diamantina, isso é a região central. Uhum. É uma região que engloba praticamente 70% dos casos registrados. E também tem o sul de Minas, a zona da Mata Mineira, e a região norte de Minas, que concentra também muitos casos. Ali em sul de Minas, inclusive, está concentrado Varginha, sim, né? Varginha, São Uberaba, Tomé das Letras, né? Essa região toda é muito rica. Carmópolis, né? Alfenas, a região que a gente foi hoje, centro-oeste de Minas, que está próximo ali daquela região, né? É uma região que, tanto é que a gente conseguiu relatos praticamente recentes, né? Sim, sim. Então, Minas Gerais, o que falta são grupos de pesquisas mais atuantes, né? Mas há 15, 20 anos atrás, nós éramos muito atuantes nessa parte de pesquisa de campo, né? Mas o que eu posso salientar é a região central, principalmente a região da Serra do Cipó, que na época do Cicoane, né, da década de 70 até 80 e poucos, eles coletaram mais de 1.500 casos de contatos. Tudo isso? Mais de 1.000. Então, conta pra gente algum caso assim que foi bem relevante nessa área aí da Serra do Cipó. Olha, um caso que ficou bem relevante, inclusive, ele saiu aqui em destaque na edição número 2, Pânico na Zona Rural. Uhum. Quem quiser, depois entra no site, né, ovnipesquisa.com.br, que consegue ler essa matéria. Que foi o fenômeno das betoneiras voadoras. Por que betoneiras voadoras? Foi uma sequência de avistamento de naves que eram um formato tipo de um caminhão de cimento, aquela betoneira. Sim, sim. Né? E que ele saía ganchos para tentar capturar as pessoas. Então teve pessoas que que esses objetos tentaram capturar, esses objetos perseguiram pessoas, e foi assim, durante anos, a observação desses mesmos objetos. Né? E um fato interessante, que desses 1.500 casos coletados pelo Cicoane, praticamente 98% são todos eles agressivos. Todos agressivos? 98%? 98%. É um índice até grande, palavras do próprio Úvio Brant Aleixo, falecido Úvio Brant Aleixo, né? Então, assim, demonstra o quê? Que esses seres, eles não estão aqui simplesmente a passeio.
né? Eles não estão aqui simplesmente para dar susto em pessoas no meio do mato à noite. Tem que ter algum objetivo nisso. E nessas agressões, o que sobressaía? Que tipo de agressões Geralmente, eram feitas? principalmente psicológica. Há algumas físicas, né, tipo arranhões, queimaduras. As pessoas passavam a ter medo de circular na área rural durante a noite. Como foi numa época em que o acesso era muito complicado, era a década de 70. Então muita coisa não chegava até a gente, né? Na época, ao Cicoane, né? Uhum. Então, e o que era interessante é que esses relatos, eles eram idênticos a regiões próximas, tipo o que acontecia no sul de Minas, o que acontecia no centro-oeste. Todos eles se conectavam entre si e com o formato dos objetos praticamente idênticos. Certo. Casos assim de abduções aqui Sim, em Minas, você chegou a participar de algum? Eu pesquisei o caso do Plínio Bragato, que foi em Valadares, que alega ter sido levado para Marte, né? Uhum. O que aconteceu com ele provavelmente foi a síndrome do contactado. Tá. Ele pode ter passado realmente por uma experiência real, depois ele passou a ter... Era um senhor já de idade avançada, mas o relato dele é bem interessante. Ele desapareceu de Valadares às 6 horas e foi aparecer em Montes Claros, a mais de 800 quilômetros de distância, né? No intervalo muito... Ele apareceu por volta de 3 horas da manhã, 4 horas da manhã em Montes Claros, na região de Pasto. Esse tempo, esse intervalo, era possível ele ter ido, por exemplo, de carro? De carro não. De carro não. Seria uma viagem muito rápida, né? E não havia motivo, porque ele era caseiro no sítio. Ele estava voltando para casa. Ou seja, o primeiro caso, então, você chegou à conclusão que foi autêntico. Sim. Depois ele passou a desenvolver a síndrome do contactado. Fala para os nossos inscritos aí o que seria essa síndrome do contactado. A síndrome do contactado é quando uma pessoa que passa por uma experiência de ser levada para dentro de uma nave, com ela consciente ou não, ela passa a se achar uma pessoa escolhida. Então, ou ela passa a se achar um dom divino aquilo, né, de ser uma pessoa especial, e quer perpetuar aquilo para não cair no esquecimento, ela passa a inventar. Né? E também tem aquelas pessoas que passam por um processo psicológico muito forte, então elas começam elas não inventam, mas elas têm um distúrbio psicológico. Né? Eu já pesquisei casos assim também. Lá em São Paulo, lá em Botucatu, por exemplo, teve o caso de João Valério, que seguiu esse mesmo trâmite. Aí na literatura ufológica, né, Edson? Vários, né? Você vários sabe casos. melhor do que eu. Isso é constante. Caso Hermínio e Bianca aconteceu isso, né, com Carran, que depois eles passaram a se achar escolhidos. Né? Tem um caso também que está aqui na OVNI Pesquisa número 2, do Ocilo, que viu uma nave pousar na frente dele. Era um senhor de idade, que não sabia ler nem escrever, e ele só foi reaparecer no outro dia. Ele não lembrava de nada. Só que na testa dele tinha uma espécie de um curativo, que ele pegou, arrancou e jogou fora. Ele só lembra da nave pousar, e umas vozes estranhas e mais nada. Então tem casos que as pessoas são levadas para dentro da nave e não se recordam de nada. E tem alguns que se recordam de tudo, como é o caso do Plínio Bragato, que alega que passou por um processo de análise médica, ele tomou uma bebida dentro da nave. Então assim, só que a gente não sabe até onde começa a fantasia e a realidade. O que pode ter sido inventado ou não. O fato é que esse caso do Plínio Bragato, eu fui ao local, fui o primeiro pesquisador ao local. No local onde a nave teria pousado, um detetive da Polícia Civil, o Celso Daniel, ele foi até o local e viu uma marca no solo. Ele desenhou a marca para mim na época, no papel. E as pessoas que conviviam com o Plínio atestaram a idoneidade dele, né? Compraram a ideia dele. Então eu tenho por mim que o caso dele é real, porém o que aconteceu posteriormente né, foi pode ser a síndrome do contactado. Aqui em Minas a gente tem um caso clássico, né, que aconteceu, e você é um dos pioneiros, dos ufólogos pioneiros também, o caso do Antônio Vilas Boas. Né? O que você sabe a respeito desse caso? O que você poderia contar para nós? Vilas Boas, se não me falha a memória, foi em 57, né? Isso, 57. São Francisco de Sales, São Francisco de Sales, no sul de Minas, próximo ao Uberaba. Você tem alguma informação a respeito desse caso? Na verdade é o seguinte, são casos antigos, né, que não é da nossa época, né? Que a gente sabe o que todo mundo praticamente sabe. Sim. Né?
O que a gente conhece do caso é o que está disponível na literatura ufológica. Mas o que destaca do caso do Vilas Boas é o fato de ele ter tido uma relação sexual, Isso. que é totalmente atípico. Por exemplo, eu nunca pesquisei nenhum caso dessa natureza. Em Minas você tem ideia se teve algum outro caso? Não tem? Não, nenhum. Nenhum caso. Teve o caso do soldado, só pegar aqui, que a memória está um pouco, esse do... José Antônio. José Antônio da Silva, que era um policial militar que foi abduzido na região de Matozinhos e foi aparecer em Vitória, em Pedro Nolasco. Ele passou por traumas dentro da nave, ele viu corpos humanos, né, no chão, e ele achou que ia morrer também. Então o relato dele é muito interessante, por ele era um soldado à época, né? Inclusive o caso dele está aqui na revista número 2 da OVNI Pesquisa. O caso Bebedouro, como é conhecido, né? Quem depois tiver curiosidade entra aí e pesquisa, é um clássico da ufologia mineira. Porque ocorreu com um soldado militar, ele teve a redução de quase 4 centímetros de uma perna. Interessante. E passou por traumas. Até hoje, ele ainda é vivo, né? Ele se recorda disso até hoje. Né? Então, assim, são tantos casos aqui em Minas que a gente fica até meio... Existe uma casuística que ela, de certa forma, tem um padrão mundial, que é a mutilação de animais. Existem casos de mutilação de animais em Minas? Olha, por incrível que pareça, quando surgiu aquela onda dos chupacabras, que virou febre, né? 97, 96. Não, foi por volta de 2000, né? 2001, por aí. Depois teve essa outra leva. Teve uma de 97 que foi em vários lugares aí. Na época eu trabalhava numa empresa que fazia assessoria para a criação de animais silvestres, então eu visitava muitas fazendas. Então eu tinha contato com biólogos, com zootecnistas, veterinários e tal. E eu tive a oportunidade, justamente naquela época que o Carlos Alberto Machado estava fazendo os Irmãos Mondini, né? Sim, eles estavam pesquisando ali também. O que eu achei interessante é que todas as fazendas que eu ia, eu fui em uma que apareceu mais de 25 patos e gansos mortos. Do nada, só eles estavam mortos. Eu conversei com o dono, ele descobriu que quem matou os animais foi o cachorro que toma conta lá da fazenda. O cachorro dele, como fala? O cachorro dele, cismou com os patos lá e... Eles descobriram porque depois viram ele matando de novo. E eu, toda fazenda que eu ia, eu tentava pegar. Tanto é que eu tenho várias fotos de capivaras mortas, brigas entre elas. E eu conversava muito com o pessoal da área. E todos aqueles relatos que eram apresentados à época como mutilações estranhas, sempre tinha uma resposta. Era predadores naturais ou alguma coisa nesse sentido. Então aqui em Minas, por incrível que pareça, na região de Tabuleiro, só que isso na década de 70, lá tem uma lenda que chama come-língua. As vacas apareciam sem a língua. E eles falavam que eram espíritos que iam lá e arrancavam a língua dos animais. Não é? Então a gente não sabe se quem arrancava essa língua, se era uma coisa fora do comum ou se era simplesmente um crime, né? Uma pessoa ia lá e arrancava a língua. Então, dentro dessa coisa de mutilações de animais, por incrível que pareça, eu mesmo nunca pesquisei nada que fosse ligado diretamente ao fenômeno OVNI. Certo. Aconteciam, mas não que fosse ligado ao fenômeno OVNI. Entendi. Outra coisa que a gente tem curiosidade de saber, no caso Varginha, né, que foi um caso mineiro bem famoso aí, que aconteceu em janeiro de 1996, qual a tua ligação com o caso? Porque todos os ufólogos mineiros, de alguma forma, tiveram ou algum relato, ou alguém trouxe algum tipo de informação. Sim. O que você poderia contar para nós a respeito do caso Varginha? Na época do caso Varginha, o grupo estava bem atuante. E eu tinha ido na região de Januária com o Albert, atrás de uma informação de um objeto que teria caído às margens do Rio São Francisco. É mesmo? Praticamente 20 dias após o caso Varginha. Tá. Então o caso Varginha ainda estava assim, embrionário, estava praticamente, tinha acabado de sair na mídia. E a gente foi lá. Uma viagem cansativa, que na época tinha travessa de balsa e tudo mais.
Então isso aí foi o quê? Fevereiro de 96? Foi 20 dias após o caso Varginha. Uhum. E lá a gente coletou uma placa que também saiu uma reportagem na última edição, que é essa aqui, ó. Até aqui na última página, aqui, ó. O OVNI de Januária, tá vendo? Uhum. Aqui o desenho do objeto que foi visto, uma das testemunhas. Mas o que acontece? Retornando à sua pergunta, a gente realmente recebeu muitas informações, muitas fotos, relatos de pessoas do sul de Minas reportando objetos voadores não identificados. Então tudo isso está nos nossos arquivos. Por que o CIPFANE não participou efetivamente de nada ligado ao caso Varginha? Porque na época tinha muitos pesquisadores lá. Você, tinha o Petit, tinha o Claudio Covo, o Jevaé, os irmãos Mondini, o Pacatini, o Birajara, lógico, né? Então assim, e mais outros que talvez eu não vou lembrar o nome. E eu conversando com o pessoal do grupo, a gente chegou num conversa, olha, a gente vai lá fazer o quê? Já tem pesquisadores de alto nível lá. Se porventura eles precisarem de algum apoio, que nós estamos à disposição. Tanto é que na época eu falei para o Birajara, qualquer coisa que tiver ao nosso alcance, estamos à disposição. Inclusive o Pacatini, ele estava representando lá o Cicoane, do UVIO, né? O Cicoane fez uma reunião e ficou decidido que o Pacatini representaria o Cicoane. Então, um dos pesquisadores também que não quis se envolver no caso da Varginha foi o Faleiro. Ele tomou a mesma posição que a nossa. Não porque nós nunca fomos opositores ao caso Varginha, né? Só que a gente não achava que caberia o grupo lá. Por quê? Primeiro, pela distância, né? E que eu acho que já tinha gente demais. Mas é um caso, como nós viemos até conversando na viagem, é um caso interessante porque não é só o relato das meninas, é tudo o que aconteceu no entorno. Inclusive vai sair uma revista especial sobre o caso Varginha, né? Vai sair uma revista especial aí, vocês fiquem atentos aí, comprem a sua edição, né? Porque vai estar imperdível, vai ter informações ali inéditas, né? Ô Paulo, conta para nós aí, agora um pouquinho, qual que foi o ideal da revista, né? Qual o objetivo, aonde se quer chegar com a revista OVNI Pesquisa? Bom, a ideia de criar a revista, ela partiu do princípio que, primeiro, eu trabalho na área, né? Eu trabalho com revistas há mais de 15 anos. E eu sou ilustrador, assim como o Márcio, né? Como o Jamilbo Villanova, né? Eu trabalho como diagramador, então, e nós temos um arquivo imenso, tanto eu como você, né? E falei assim, poxa, por que não fazer uma revista, né? Mostrando um pouco mais de como é feita a ufologia, que era nos moldes da década de 70, de 80, o quê? Aquela ufologia mais científica, mais baseada na pesquisa de campo, né? sem muita fantasia, sem muito misticismo. Cabe um produto desse no mercado, né? Então, na época eu entrei em contato com você, com o Fábio Gomes, com o Albert, Aloísio, Osmar, né? O Nelson Pescara. E todo mundo topou de participar desse projeto. Então não foi uma ideia que eu tive, mas que só se tornou possível com a participação de todos. Inclusive você que hoje é coeditor. Inclusive eu comecei como consultor lá, hoje eu estou como coeditor da revista. Então prestigiem a revista, que está muito boa mesmo. Sim, não, a revista ela veio preencher uma lacuna no mercado ufológico, que assim, tem como falar sobre ufologia de uma forma séria, uma forma mais crítica, mais de questionamento, né? A gente não precisa aceitar tudo como a coisa aparece, né? Então essa é a metodologia da revista, a filosofia de trabalho dela, né? São matérias que são baseadas em pesquisa, né? Então assim, por exemplo, essa última matéria agora de capa, essa Deus Astronautas, né? É uma matéria que tem a colaboração sua, do Aloísio, e que toca num assunto que todo mundo é interessado, né? A presença desses seres no passado. E a gente tenta derrubar alguns mitos que são verdades universais na ufologia, mas sem questionar a presença desses seres no passado. Ou seja, a gente tenta sempre mostrar que há um outro lado na ufologia. Que a ufologia já tem mais de 60 anos que ela foi contaminada.
Então a OVNI Pesquisa veio como uma ideia de que um antídoto? Um antídoto sobre tudo isso que foi publicado durante décadas. Para a gente moralizar, de certa forma, um pouco a pesquisa que também é manchada? Sim, sim. E sem querer assim, olha, tem espaço para todo mundo. Né? Para a OVNI, para qualquer outra revista que vier. Nós estamos simplesmente mostrando o nosso trabalho. Inclusive, eu estava dando uma olhada, né, e foi uma decisão do grupo lá da pesquisa, o lema da pesquisa é assim: eu não quero acreditar, eu quero pesquisar, que é o que a gente faz. Então a gente quer pesquisar, não quer ficar acreditando, viajando na maionese, a gente quer realmente trazer algo de qualidade, pesquisas de qualidade e verdades ufológicas para o leitor. Não, é tanto que eu recebo, em média, vários e-mails, assim, em média 15 e-mails por semana, de pessoas enviando relatos, fotos. Só que dentro da metodologia da revista, da filosofia da revista, a maioria são descartados. Porque nós não queremos sensacionalismo. Nós queremos casos que são baseados, que têm substância. Né? Tanto é hoje, nós somos em Cláudio buscar mais referências do caso que aconteceu em 2008. A palavra fugiu aqui, um resgate de alguns relatos antigos, inclusive nós coletamos outros novos casos. Então é isso, a ufologia tem que ser encarada como pesquisa, ciência. 2 mais 2, 4. Assim que a coisa funciona. Né? Porque se a gente for ficar simplesmente no campo místico, a gente nunca vai sair do lugar. Né? A ufologia se faz com estatísticas, com quadros de comparação, com análises ortotênicas, estudo de cores de objetos, classificação de seres, é isso. Isso só é produzido pela ciência, pela ufologia científica. E como que as pessoas podem adquirir a revista? Olha, tem um site, né, o ovnipesquisa.com.br. Lá no site a pessoa vai saber todas as informações da revista. E também tem no Facebook a página oficial OVNI Pesquisa. Então aí fica a dica, hein? A gente vai colocar aqui na tela o site, né? www.ovnipesquisa.com.br. Então aí entra lá, se inscreva, né? Faça a assinatura aí da sua revista, beleza? Ajuda a gente aí, que a gente está querendo fazer uma ufologia de nível, uma ufologia de qualidade para vocês. E sem contar, né, só para encerrar, a revista, ela está aberta a qualquer um. Qualquer pessoa quem quiser colaborar, né? Quiser enviar artigos, fotos, né, depoimentos, no site tem uma seção de relatos. Ou seja, a revista não é fechada. Ela tem os consultores, os colaboradores, e a gente conta com isso, com essa rede de contatos, né, no Brasil todo. Então, fica aí a dica. Se você quer colaborar, quer mandar o seu relato, quer mandar um artigo, fotografias, vídeo, entra lá e manda porque a gente vai estar recebendo esse material e vamos estar tratando, e de repente a gente vai estar publicando o seu artigo lá na revista, né? Sim. Então é legal porque tem essa interação com o público também. E a revista, aos poucos, ela está chegando em várias partes do mundo. Na Itália, França, né, Chile. Então, aos pouquinhos a gente está aí chegando em... Ganhando o mundo, Ganhando o mundo. É isso aí. Mas eu acho que com todo o trabalho que é feito com seriedade e com consultores de competência, não tem como dar errado. Legal, Paulo. Eu queria agora pedir para você deixar as últimas considerações, né? As últimas palavras para os nossos inscritos aí. O que você tem a falar a respeito da ufologia, do seu trabalho? Então fica à vontade aí para conversar com a gente. Tranquilo. Eu acho que a ufologia, com a era agora pós-internet, ela foi, entre aspas, contaminada, né, por fake news, né, com muita informação sem credibilidade. As pessoas têm que entender que a ufologia é muito maior que isso. Né? A ufologia é ciência. Nós temos que encarar a ufologia como ciência. E a OVNI Pesquisa, ela veio para tentar resgatar essa essência da ufologia. As pessoas que hoje gostam de ufologia, elas não conhecem o trabalho dos pioneiros, né, que criaram a ufologia no Brasil e que é a referência para nós até hoje. Né? Então, a proposta hoje do nosso trabalho, que não é o meu trabalho, é o meu, o seu, do Fábio, do Albert, de todo mundo, né, é fazer com que a ufologia possa crescer mais e que, na vista dos críticos científicos, esse material ele possa servir como uma resposta de que a ufologia é muito maior
do que eles pensam, né? Porque durante muitos anos, esses críticos, né, eles tinham munições para poder atacar. Mas hoje, com o trabalho da OVNI Pesquisa, isso deu uma diminuída. Tanto é que a gente está recebendo muitos elogios do pessoal do lado de lá. Que são astrônomos, físicos, médicos, pessoas que são ligadas à área das ciências e que estão vendo na OVNI Pesquisa uma oportunidade de ler um material de qualidade, que até então não tinha. Então, eu acho que quem ainda não conhece o trabalho da OVNI Pesquisa, chegou o momento. Legal, então a gente queria agradecer. E se você não se inscreveu no nosso canal, se inscreva no nosso canal. Se você gostou desse vídeo aqui, clica no joinha, entra nos comentários aí, dê a sua dica também, sugestão, quem que você quer que seja entrevistado aí no nosso canal. E se você quiser assinar a OVNI Pesquisa, a gente vai deixar aí o endereço, né, o site, nas descrições. Então, pessoal, obrigado por vocês terem prestigiado nesse programa. Obrigado, Paulo, mais uma vez, tá? E até o próximo programa com Edson Boaventura Júnior.